Um milionário encontra uma criança sozinha, doente e tremendo de febre na porta de uma igreja. Movido pela compaixão, ele decide ajudá-la. Mas nada poderia prepará-lo para a verdade por trás daquele encontro. O segredo que a menina esconde vai abalar seu coração e mudar o destino dos dois para sempre. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias emocionantes. O temporal castigava a cidade quando Ricardo Vasconcelos observou pela janela panorâmica de seu escritório no último andar. Os manifestantes que antes ocupavam a praça em frente ao prédio haviam se dispersado, derrotados pela chuva impiedosa. Um sorriso de satisfação cruzou seu rosto enrugado. Acabei de assinar o contrato com os investidores internacionais, anunciou para Felipe, seu filho de 33 anos, que digitava concentrado em seu laptop. O centro empresarial será o maior da região. Felipe levantou os olhos, seu semblante sério demais para alguém de sua idade. E o centro comunitário? A liminar provisória ainda está em vigor. Problemas existem para serem solucionados, respondeu Ricardo, guardando documentos em sua pasta de couro italiano. O juiz Monteiro ainda me deve alguns favores. Até o final da semana, aquela estrutura antiga ao lado da Capela Santa Maria será apenas uma lembrança. Felipe sorriu, satisfeito. Desde cedo aprendera que no mundo corporativo, sentimentos eram obstáculos desnecessários. Seu pai construíra um império do zero e ele pretendia duplicá-lo. A comunidade local protestava há meses contra a demolição do antigo centro comunitário, mas manifestações não pagavam contas ou produziam lucros. Os voluntários estão causando problemas, comentou Felipe. Principalmente aquela coordenadora nova, Beatriz. Ela tem mobilizado toda a vizinhança. Ricardo fechou sua pasta com força. Idealistas sempre acham que boas intenções alimentam famílias. Sabe quantos empregos vamos gerar com o novo complexo? Mais de 250 pontos. Isso sim é ajuda real. Era quase 9 da noite quando Ricardo deixou o prédio. Seu motorista havia sido dispensado mais cedo devido a uma emergência familiar. Então precisaria dirigir seu próprio veículo, situação que detestava, especialmente com aquela tempestade. Maldita chuva! Resmungou ao entrar em seu Mercedes preto, arremessando a pasta no banco do passageiro. O trânsito estava lento. 2 vezes quase provocou acidentes, ao tentar ultrapassar outros veículos imprudentemente. Sua mente fervilhava com os planos para o centro empresarial. As lojas de luxo no térreo, os escritórios exclusivos nos andares intermediários, o rooftop com vista panorâmica no último piso. Ao passar pela Capela Santa Maria, o trânsito praticamente parou. Ricardo bateu no volante, impaciente. Foi quando notou, através dos limpadores de para-brisa que trabalhavam freneticamente, uma pequena figura encolhida na entrada da capela. Não é problema meu, murmurou, olhando para o celular. Poderia chamar a assistência social. Havia procedimentos para essas situações. Algo, contudo, o fez olhar novamente. A criança, pois agora via que era uma menina, tinha cabelos castanhos e cacheados que pingavam água. Havia algo em seu rosto, mesmo à distância e sob a chuva, que provocou um arrepio em sua espinha. Um rosto que parecia familiar, como um eco do passado. Droga, sussurrou, estacionando o carro de forma improvisada. Pegou seu guarda-chuva e saiu para a tempestade. Ao aproximar-se, viu que era mesmo uma criança, não mais que 7 ou 8 anos. Estava encharcada até os ossos, o pequeno casaco fino completamente ensopado. Tremia dos pés à cabeça. Onde estão seus pais? Perguntou Ricardo, tentando soar menos ríspido do que o habitual. A menina apenas o encarou com grandes olhos castanhos assustados, como os de um animal acuado. Não respondeu. Seu rosto estava corado de forma não natural. Febre, reconheceu Ricardo. Você está doente. Precisa ir a um hospital. Ele estendeu a mão, mas a garota recuou. Foi então que Ricardo notou que ela segurava algo contra o peito, como se fosse um tesouro inestimável, um envelope pardo, também úmido pela chuva. Com movimentos lentos, ele se agachou para ficar na altura dela. Não vou machucar você, só quero ajudar. Por algum motivo incompreensível, as palavras soaram estranhas em sua boca. Ajudar? Desde quando Ricardo Vasconcelos se importava com uma criança de rua qualquer? Sua vida era feita de negócios, não de caridade improdutiva. Pegou o celular para chamar as autoridades, mas algo o deteve. O olhar da menina. Havia algo ali. Algo que parecia vir de décadas atrás, de um tempo em que ele próprio era diferente. Venha,
disse afinal, estendendo o guarda-chuva para protegê-la. Vou levar você ao hospital. No caminho para o carro, notou que a menina cambaleava. Sem pensar duas vezes, tomou-a nos braços. Ela era leve como uma pluma e ardia em febre. No entanto, mesmo doente, ela mantinha o envelope apertado contra o peito. No pronto-socorro do Hospital Santa Luzia, Ricardo usou seu nome e influência para garantir atendimento imediato. Esta criança precisa de cuidados urgentes, exigiu a recepcionista, que reconheceu o poderoso empresário na mesma hora. Enquanto médicos e enfermeiras cuidavam da menina, uma jovem médica aproximou-se de Ricardo. Senhor Vasconcelos, a garota está com uma pneumonia em estágio inicial, mas também detectamos algo mais sério. Ela tem um sopro cardíaco que indica uma condição congênita. Precisamos fazer exames mais detalhados. Faça o que for necessário, respondeu ele, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Cobrirei todas as despesas. A médica pareceu momentaneamente confusa com o interesse do notório empresário por uma criança desconhecida, mas assentiu e afastou-se para dar as instruções necessárias. Foi só então que Ricardo percebeu que a menina havia deixado cair o envelope que protegia tão zelosamente. Ele o pegou do chão. Estava úmido, mas não totalmente molhado por dentro, protegido por um plástico interno. Sentou-se numa cadeira afastada e abriu o envelope com cuidado. Dentro havia 3 itens: uma foto antiga e amarelada, uma carta dobrada e um pequeno medalhão que refletiu a luz fluorescente do hospital. Suas mãos tremeram ao pegar a fotografia. Era ele mesmo, 30 anos mais jovem, com seus cabelos escuros e o rosto ainda livre das marcas que o tempo e a ambição haviam deixado. Ao seu lado, uma jovem de sorriso radiante e cabelos cacheados segurava sua mão. Estavam sob uma velha mangueira na fazenda de sua família, e seu braço envolvia carinhosamente os ombros delicados de Clara. Clara, um nome que ele havia se esforçado para enterrar nas profundezas de sua memória durante décadas. Clara Oliveira, filha do administrador da fazenda de sua família, o grande amor de sua juventude. Com o coração acelerado, Ricardo pegou o objeto metálico. Era um medalhão de prata em formato oval. Apertou o pequeno botão lateral e ele se abriu, revelando uma inscrição que conhecia bem. Para Clara, meu eterno amor, R. O medalhão que dera a ela no dia em que prometeram ficar juntos para sempre, um dia antes de seus pais o enviarem para estudar na Europa, ameaçando deserdá-lo se continuasse aquele relacionamento inadequado com a filha do empregado. Com licença, Sr. Vasconcelos. Ricardo levantou a cabeça, guardando rapidamente o medalhão. Uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos, presos em um coque severo e um crachá que a identificava como Renata Torres. A assistente social observava-o com expressão desconfiada. Sou Renata, da assistência social. Fui informada sobre a criança que o senhor trouxe. Pode explicar as circunstâncias? Encontrei-a na frente da Capela Santa Maria, sozinha na chuva, respondeu Ricardo secamente. Estava com febre. Fiz o que qualquer pessoa faria. Renata ergueu uma sobrancelha incrédula. Entendo. E qual é a sua relação com a menina? Não a conheço, Ricardo respondeu, incomodado com o tom de suspeita na voz da mulher. Estava passando pelo local e a vi. Só isso. Interessante, comentou Renata, notando algo em sua prancheta. Não é comum um empresário ocupado como o senhor parar para ajudar crianças desconhecidas, especialmente considerando sua reputação. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Sabia exatamente o que ela insinuava. Sua empresa era conhecida por práticas agressivas, não por atos de caridade. Fiz apenas minha obrigação cívica, respondeu, levantando-se. Os médicos estão cuidando dela agora. Minha parte está feita. A menina estava com algum documento, alguma identificação? Ricardo hesitou, sentindo o peso do envelope em seu bolso. Não, nada útil. Ela não disse seu nome, de onde veio, não disse uma única palavra. Renata suspirou. Vamos verificar o sistema de crianças desaparecidas. Enquanto isso, ela ficará sob custódia do Estado. Ricardo assentiu, fingindo desinteresse, embora algo dentro dele protestasse com a ideia de abandonar a menina à burocracia do sistema. Aqui está meu cartão, disse, entregando um cartão de visitas à assistente social. Gostaria de ser informado sobre o estado de saúde dela. Renata pegou o cartão com expressão surpresa. Claro, Sr. Vasconcelos. Manteremos o senhor informado. Enquanto caminhava para a saída, Ricardo pegou a carta ainda não lida do envelope.
Decidiu que a leria em casa, com calma. Algo lhe dizia que seu conteúdo mudaria sua vida para sempre. No estacionamento, sentado em seu carro de luxo, Ricardo olhou novamente para a foto. Clara sorria naquela imagem congelada no tempo, eternamente jovem, eternamente apaixonada por um homem que já não existia, o jovem idealista que ele havia sido antes que a ambição o transformasse. Seu telefone tocou. Era Felipe. Pai, onde você está? Temos que finalizar a estratégia para derrubar aquela liminar amanhã cedo. Depois falamos sobre isso, respondeu Ricardo, desligando sem esperar a resposta. Deu partida no carro, mas antes de sair do estacionamento, olhou para a janela iluminada do quarto andar, onde imaginava que a menina misteriosa estivesse sendo tratada. Uma sensação estranha tomou conta dele, como se, após décadas navegando em mar aberto, finalmente vislumbrasse a costa. Dirigiu lentamente pelas ruas, agora quase desertas, a chuva finalmente diminuindo para uma garoa suave. O peso do envelope em seu bolso parecia muito maior do que realmente era. Continha não apenas papel e metal, mas também um passado que havia se recusado a ficar enterrado. Enquanto os limpadores de para-brisa marcavam um ritmo constante, Ricardo se perguntou se toda a sua riqueza e poder compensavam tudo o que havia deixado para trás. E por quê? Após tantos anos, o destino havia colocado aquela criança em seu caminho numa noite de tempestade. A mansão de Ricardo Vasconcelos, com suas colunas imponentes e janelas altas, permanecia silenciosa naquela madrugada. Em seu escritório particular, o empresário girava entre os dedos o medalhão de prata encontrado no envelope, enquanto a carta ainda fechada parecia encará-lo de cima da mesa de mogno. Havia muito que Ricardo não se sentia tão hesitante. Homem de decisões rápidas e certeiras no mundo dos negócios, agora se via incapaz de abrir uma simples carta. Serviu-se de mais um dedo de uísque, o terceiro desde que chegara. O relógio antigo da parede marcava 2h17 da manhã, quando finalmente quebrou o lacre do envelope. A caligrafia era trêmula, típica de mãos idosas. As primeiras palavras já o atingiram como um soco no estômago. Caro Ricardo Vasconcelos, meu nome é Antônia Oliveira, mãe de Clara. Se está lendo esta carta, significa que minha bisneta Júlia encontrou o caminho até você, como instruí. Tenho 84 anos e meu tempo neste mundo está se esgotando. Há segredos que não podem morrer comigo. Ricardo interrompeu a leitura respirando fundo. Bisneta? A menina que encontrara na capela era bisneta de Antônia, mãe de Clara? Isso significava? Retomou a leitura com um coração acelerado. Quando você partiu para estudar no exterior, 30 anos atrás, Clara estava grávida. Ela nunca teve coragem de contar, pois seus pais haviam ameaçado deserdá-lo caso continuassem juntos. Clara sabia o quanto sua carreira e futuro significavam para você. O empresário levantou-se abruptamente, derrubando o copo de uísque. Filho? Ele tinha um filho com Clara. Ou filha? As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Clara criou nossa filha, Marina, com dignidade e amor. Formou-se professora e, apesar das dificuldades, nunca deixou faltar nada a ela. Marina cresceu ouvindo histórias sobre o pai que nunca conheceu. Sempre histórias boas, devo dizer. Clara nunca guardou rancor de você, Ricardo. Ricardo sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, a primeira em muitos anos. Clara, sua doce Clara, havia criado uma filha dele sozinha, sem jamais procurá-lo para cobrar qualquer responsabilidade. Marina herdou o talento artístico de Clara. Formou-se em artes visuais e conheceu Gabriel, um fotógrafo talentoso. Eles se apaixonaram e, aos 25 anos, ela deu à luz Júlia, uma menina linda e inteligente. Ricardo sorriu involuntariamente ao pensar naquela criança no hospital, sua neta. A ideia parecia surreal. Infelizmente, Marina também herdou a condição cardíaca da nossa família. Aos 27 anos, quando Júlia tinha apenas 2, ela faleceu durante uma cirurgia cardíaca que não conseguimos realizar a tempo por falta de recursos. A carta prosseguia relatando que Gabriel, devastado com a perda da esposa, assumira os cuidados da filha com a ajuda de Antônia. Porém, há um ano, receberam uma proposta para fotografar uma expedição internacional, uma oportunidade que poderia finalmente estabilizar as finanças da família.
Gabriel havia deixado a guarda temporária de Júlia com Antônia, comprometendo-se a enviar dinheiro mensalmente. Nos primeiros meses, tudo correra bem, mas então os pagamentos começaram a atrasar e eventualmente cessaram completamente. As tentativas de contato não obtiveram resposta. Um colega de Gabriel finalmente nos contatou. Houve um acidente na expedição. Gabriel está vivo, mas hospitalizado em um país distante, com perda parcial de memória. As despesas médicas consumiram todos os seus recursos. Ricardo fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto de cada revelação. A carta continuava. Enquanto isso, minha própria saúde está se deteriorando e, mais grave, Júlia começou a apresentar os mesmos sintomas cardíacos que levaram sua mãe. A menina precisa urgentemente de tratamento especializado, inacessível para mim. Por isso, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Instruí Júlia a procurar por você. Dei a ela o medalhão que você presenteou a Clara. Ela nunca se desfez dele em vida. E Marina o guardou como lembrança da mãe. Dei a ela também a única foto que tínhamos de vocês juntos e esta carta. Os últimos parágrafos eram um apelo. Antônia, sem mais recursos e com saúde frágil, implorava a Ricardo que assumisse a responsabilidade por Júlia, sua neta, a última conexão que ele tinha com Clara. Não peço que compense os anos perdidos. Peço apenas que olhe para Júlia e veja não apenas o sangue de nossa família, mas também o seu próprio. Ela precisa de você agora mais do que nunca. Clara teria orgulho se soubesse que, no final, você conheceu e amou o fruto do amor de vocês. A carta terminava com o endereço de Antônia, numa pequena cidade a 70 quilômetros dali, e um número de telefone. Ricardo deixou a carta cair sobre a mesa e enterrou o rosto nas mãos. Por quase uma hora permaneceu assim, imóvel, enquanto o passado e o presente colidiam violentamente em sua mente. Finalmente pegou o telefone e, apesar do horário, discou um número. Dr. Mendes? Aqui é Ricardo Vasconcelos. Sei que é tarde, mas preciso de um favor. A menina que dei entrada no hospital mais cedo, preciso de um relatório detalhado sobre sua condição cardíaca e quero que ela seja transferida para um quarto privativo, com a melhor equipe disponível. Sim, imediatamente. Custo não é problema. Após desligar, ficou contemplando a foto de Clara. O que ela pensaria dele agora? O garoto idealista que prometera amor eterno transformara-se em um homem calculista e frio, cujo valor era medido apenas pelo tamanho de sua conta bancária e influência. Clara, sussurrou para a foto, o que eu me tornei. Na manhã seguinte, Ricardo acordou em sua poltrona, ainda em seu escritório. A luz do sol entrava pelas frestas das cortinas. Havia adormecido segurando a foto. Com os olhos ainda pesados de sono, contemplou novamente o rosto jovial de Clara, congelado no tempo. O interfone tocou, sobressaltando. Era Ernestina, sua governanta de longa data. Senhor, seu filho Felipe está aqui. Diz que tem um assunto urgente para tratar. Ricardo suspirou. Diga que estarei lá em 10 minutos. Guardou cuidadosamente a carta, a foto e o medalhão na gaveta da escrivaninha e trancou-a. Depois de um banho rápido e troca de roupa, desceu as escadas para encontrar Felipe andando impacientemente pela sala de estar. Um charuto apagado entre os dedos. Bom dia, filho, cumprimentou Ricardo. Felipe virou-se, surpreso. Era raro ouvir seu pai usar tons tão cordiais logo pela manhã. Onde você estava ontem à noite? Tentei falar com você sobre a liminar do centro comunitário. Nossos advogados estão prontos para entrar com o recurso hoje, mas precisamos da sua assinatura. Ricardo caminhou até a mesa de café, servindo-se de uma xícara. Tive um imprevisto. Que tipo de imprevisto mais importante que o projeto do centro empresarial? Felipe parecia genuinamente confuso. Podemos perder milhões se houver mais atrasos. Ricardo tomou um gole de café, ganhando tempo. Como explicar ao filho que, em uma única noite, suas prioridades haviam sido completamente abaladas? Felipe, sobre o centro comunitário. Estive pensando, e se buscássemos uma solução alternativa? Talvez negociar com a prefeitura, oferecer outro terreno em troca? Felipe arregalou os olhos. Outro terreno? Pai, não existe terreno equivalente naquela área. É o ponto mais valorizado da cidade. O que está acontecendo com você? Ontem mesmo assinamos o contrato com os investidores. Eu sei, Ricardo balançou a cabeça. Apenas acho que podemos resolver isso sem tanta hostilidade. Felipe estudou o pai com desconfiança. Tem algo que você não está me contando. Você nunca foi de recuar de uma batalha. Ricardo desviou o olhar. Só quero avaliar todas as opções antes de agir.
Bem, enquanto você avalia opções, o juiz marcou uma audiência para amanhã. Se não apresentarmos nosso recurso hoje, podemos dar adeus ao cronograma do projeto. Ricardo assentiu distraidamente, o que só aumentou a irritação de Felipe. Pai, você está me ouvindo? O que está vendo? Desculpe, estou um pouco cansado. Não dormi bem. Ricardo finalmente encarou o filho. Vou ao escritório mais tarde. Tenho um assunto pessoal para resolver esta manhã. Felipe jogou as mãos para o alto em sinal de exasperação. Assunto pessoal? Desde quando você coloca assuntos pessoais na frente dos negócios? Desde hoje, respondeu Ricardo com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. Estarei no escritório à tarde, prometo. Agora, se me der licença. Deixando um Felipe atônito para trás, Ricardo pegou seu paletó e as chaves do carro. Tinha 2 visitas para fazer. Primeiro ao hospital, depois a uma pequena cidade a 70 quilômetros dali. O Hospital Santa Luzia parecia menos intimidador à luz do dia. Ricardo cumprimentou formalmente os funcionários com um aceno de cabeça enquanto seguia para o balcão de informações. Bom dia. Vim visitar a menina que dei entrada ontem à noite. Ainda não sei seu nome, mas... Júlia, interrompeu uma voz familiar atrás dele. Ricardo virou-se para encontrar Renata, a assistente social, observando-o com a mesma expressão analítica da noite anterior. O nome dela é Júlia, ela continuou. Falou esta manhã. Júlia, repetiu Ricardo, sentindo o peso daquele nome. Como ela está? Melhor da febre, mas os médicos estão preocupados com sua condição cardíaca. Renata estreitou os olhos. Curioso que o senhor tenha voltado. Ricardo pigarreou desconfortável. Apenas queria certificar-me de que está tudo bem, afinal, fui eu quem a trouxe. Murmurou Renata, não convencida. Bem, ela foi transferida para um quarto privativo por ordem de um benfeitor anônimo. Imagino que saiba algo sobre isso. Posso visitá-la? Renata hesitou. Normalmente apenas familiares teriam permissão, mas... Ela deu de ombros. Siga-me. Enquanto caminhavam pelos corredores do hospital, Renata explicou que havia iniciado uma busca no Sistema Nacional de Crianças Desaparecidas, mas ainda sem resultados. É como se ela tivesse surgido do nada, comentou. Ao chegarem à porta do quarto 415, Renata parou. Devo avisá-lo que ela quase não fala. Apenas disse seu nome e perguntou pelo homem da foto. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Homem da foto? Sim. Imaginamos que seja alguém da família, talvez o pai. O empresário assentiu sem corrigir o equívoco. Posso entrar sozinho? Renata pareceu avaliar o pedido. Ficarei observando pela janela, concedeu finalmente. O quarto era amplo e arejado, muito diferente das enfermarias comuns. Num pequeno leito, Júlia estava sentada, desenhando concentradamente em um bloco de papel. Olheiras profundas marcavam seu rosto pálido, mas seus olhos castanhos, tão parecidos com os de Clara, brilhavam com intensidade. Olá, Júlia, disse Ricardo suavemente, aproximando-se devagar. A menina levantou os olhos do desenho. Ao reconhecê-lo, seu rosto se iluminou com um pequeno sorriso. É você? Disse ela com uma voz tão baixa que Ricardo mal conseguiu ouvir. Sim, sou eu. Como está se sentindo? Melhor? Júlia estendeu o desenho para ele. Fiz para você. Ricardo pegou o papel, sentindo um nó na garganta formar-se ao ver o que ela havia desenhado. Uma casa grande com jardins extensos e, em destaque, uma árvore peculiar, exatamente igual à da foto com Clara, a velha mangueira da fazenda de sua família. É muito bonito, conseguiu dizer. Como você sabe dessa árvore? Júlia deu de ombros. Sonhei com ela. Vovó Antônia diz que é a árvore especial onde mamãe foi feita. A simplicidade da resposta o pegou desprevenido. Ricardo sentou-se na cadeira ao lado da cama, tentando recuperar o equilíbrio emocional. Júlia, sua avó Antônia te mandou me procurar, não foi? A menina assentiu. Vovó Antônia está doente. Ela disse que você ia me ajudar porque... Ela hesitou, franzindo a testa em concentração. Porque você é meu avô. A franqueza infantil era como uma flecha certeira. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Instintivamente, estendeu a mão e tocou o rosto delicado da menina. Sim, Júlia, eu sou seu avô. Os olhos da menina se arregalaram. Então você vai me levar para casa? Antes que Ricardo pudesse responder, a porta se abriu e Renata entrou, o rosto uma máscara de perplexidade. Avô? O senhor é avô dela? Ricardo levantou-se, enfrentando o olhar inquisitivo da assistente social. Sim, sou.
Acabei de descobrir ontem à noite, através de uma carta da bisavó dela. E por que não mencionou isso antes? Porque eu mesmo estava processando informação. Precisava verificar, fazer testes, mas... Ele olhou para Júlia. Sim, acredito que ela seja minha neta. Isso muda completamente o caso, murmurou Renata, anotando algo em sua prancheta. Precisarei de documentação, claro. Certidões de nascimento, comprovação de parentesco. Providenciarei tudo, assegurou Ricardo. Agora, sobre o tratamento dela, o médico virá em breve para conversar com o senhor. A condição dela é séria, mas tratável com os cuidados adequados. Ricardo assentiu. Custo não é problema. Quero os melhores especialistas. A assistente social estudou por um momento, então dirigiu-se a Júlia. Querida, o senhor Vasconcelos precisará conversar comigo agora. Você pode continuar desenhando. Júlia assentiu, pegando novos lápis de cor. Ricardo inclinou-se e, num gesto que o surpreendeu tanto quanto a Renata, beijou a testa da menina. Voltarei logo, prometo. No corredor, Renata não perdeu tempo. Senhor Vasconcelos, entenda que precisarei investigar essas alegações. Não posso simplesmente aceitar sua palavra, especialmente considerando as circunstâncias incomuns. Compreendo perfeitamente, respondeu Ricardo. Faça o que for necessário. Enquanto isso, pretendo visitar Antônia Oliveira hoje mesmo para obter mais informações e documentos. A menção ao nome pareceu surpreender Renata. Antônia Oliveira, a senhora idosa do município de Ribeirão do Vale? Você a conhece? Não pessoalmente, mas recebi uma carta dela, respondeu Ricardo, surpreso com a reação da assistente social. Recebemos um alerta social há algumas semanas. Ela deu entrada no Hospital Municipal de Ribeirão do Vale com saúde debilitada. A preocupação era sobre o paradeiro da bisneta que vivia com ela. Ricardo sentiu um arrepio. Ela ainda está internada. Pelo que sei, sim, respondeu Renata, consultando seu tablet. O caso foi registrado no sistema integrado. Estava planejando fazer a conexão com os serviços sociais do município para investigar a situação da criança. Ricardo sentiu um aperto no peito. Posso ir até lá? Ver Antônia? É arriscado, ponderou Renata. A senhora está muito debilitada, mas dado o contexto familiar, talvez seja importante. Naquele momento, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Felipe. Pai, precisamos resolver o projeto agora. Não pode continuar fugindo. Ricardo olhou para Júlia através da janela do quarto. A menina desenhava concentrada, seu lápis dançando sobre o papel como se traduzisse uma história silenciosa. Algo naquele momento fez perceber que sua vida mudara para sempre. Vou até Ribeirão do Vale, decidiu. Preciso saber mais sobre minha família. Renata ergueu uma sobrancelha. Sua família? Até ontem o senhor era um empresário que só pensava em demolir um centro comunitário. Agora de repente tem interesse em família? Ricardo não respondeu imediatamente. Seus olhos seguiam Júlia, que levantou o rosto e sorriu para ele. Um sorriso idêntico ao de Clara na antiga fotografia. As pessoas mudam, disse finalmente. Às vezes precisamos de um encontro inesperado para enxergar o que realmente importa. O celular tornou a vibrar. Felipe. Ricardo silenciou o aparelho. Vou precisar de sua ajuda, disse a Renata. Preciso confirmar toda a história de Júlia. A assistente social assentiu, profissional como sempre. Documentos, precisaremos de documentos, certidões, exames, qualquer prova que comprove o parentesco. Providenciarei tudo, garantiu Ricardo. Custo não será problema. Pela primeira vez desde que o conhecia, Renata viu algo diferente nos olhos daquele empresário. Não mais a frieza calculista, mas um brilho de esperança, de amor. A jornada de Ricardo para reencontrar sua família havia apenas começado. Ricardo dirigiu até Ribeirão do Vale com o coração acelerado. A viagem de 70 quilômetros parecia interminável, cada quilômetro carregado de expectativas e memórias há muito enterradas. A carta de Antônia havia desenterrado um passado que ele julgava definitivamente esquecido. No hospital municipal, um corredor silencioso o aguardava. A recepcionista, reconhecendo seu nome, o guiou rapidamente até o quarto de Antônia. A senhora, envelhecida e frágil, mal ocupava metade da cama. Seus olhos, no entanto, mantinham um brilho de determinação que Ricardo recordava de Clara. Vim buscar Júlia, disse ele sem rodeios, sentando-se ao lado da cama. Antônia esboçou um sorriso cansado. Demorou 30 anos, Ricardo.
mas finalmente chegou. As horas seguintes foram um turbilhão de revelações. Antônia contou sobre Marina, filha de Ricardo e Clara, sua breve vida como professora, seu casamento com Gabriel e o nascimento de Júlia. Cada palavra era um golpe na consciência de Ricardo. Anos perdidos, amor desperdiçado, uma família que existiu à sua revelia. Ela precisa de tratamento, explicou Antônia. O mesmo problema cardíaco que levou Marina, que veio de nossa linhagem. Só você pode ajudá-la agora. No hospital, Felipe o esperava furioso. Oi, o que está acontecendo? Sumiu com o projeto do centro empresarial no momento mais crucial. Ricardo fitou com uma tranquilidade que o filho jamais havia visto. Há coisas mais importantes que negócios, Felipe. Nos meses seguintes, Ricardo transformou sua vida. Trouxe Júlia para sua mansão, contratou os melhores cardiologistas, matriculou-a na melhor escola. Felipe, inicialmente resistente, gradually se aproximou da sobrinha, descobrindo um lado humano que nunca conhecera no pai. O centro comunitário que seria demolido ganhou uma nova proposta. Ricardo não apenas desistiu de destruí-lo, mas o reformou, transformando-o em um centro de tratamento para crianças com doenças cardíacas, em homenagem a Marina. Beatriz, a coordenadora comunitária que antes se opunha ao projeto, tornou-se uma aliada próxima, ajudando a desenvolver o novo centro de saúde. No primeiro Natal com Júlia, Ricardo pendurou a foto antiga de Clara na sala principal de sua mansão. A menina, de cabelos cacheados como a avó, sorria enquanto desenhava próximo à grande árvore de Natal. Vovô? Perguntou Júlia uma noite. Por que demorou tanto para me encontrar? Ricardo a abraçou, lágrimas nos olhos. Às vezes, minha querida, as pessoas precisam de tempo para entender o que realmente importa na vida. E pela primeira vez em décadas, Ricardo Vasconcelos sentiu que havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não na construção de impérios corporativos, mas no amor de uma família que quase perdera para sempre.